Quero falar de Rio de Janeiro. Vinícius Sarciá Rocha, que é irmão do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo hoje de uma operação, a sétimo mandamento da Polícia Federal. Ele é sócio da primeira-dama do Rio de Janeiro, a Ana Aline Castro, em uma empresa de informática. Além disso, tem no currículo cargos do governo do estado desde que o irmão tomou posse, como vice de Wilson Witzel lá em 2019. Na ação, a Polícia Federal apreendeu R$128 mil e mais de $7.500 na casa dele. Foram encontradas também na casa do irmão do governador anotações e planilhas com nomes, valores, porcentagens. O governador não é alvo da ação dessa quarta-feira, que foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas ele é investigado no mesmo inquérito. E eu quero contar para vocês também que o próprio governador Cláudio Castro teve os sigilos telemático, fiscal e bancário quebrados por autorização do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, no âmbito do inquérito que investiga desvios de recursos, pagamento de propina e fraude em licitação. Luiz Felipe Dávila, como é que fica a situação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, agora, hein? É bem sério, né? Mais do que os $7 mil e R$120 mil, é justamente essa planilha de Excel aí, com os percentuais de repasse. Aí isso é que pode complicar e ter aí uma ligação, sim, de pagamento de propina para determinadas pessoas. E aí o governador vai se encontrar em maus lençóis. É triste a história do Rio de Janeiro, mas nós tivemos os últimos 4 governadores presos. Aliás, o único que escapou até agora foi o Castro. Espero que ele consiga manter o único governador que não acabou saindo preso, né, do Palácio Guanabara. Então é muito importante que essas investigações aconteçam. Agora, o irmão ocupar cargo no governo e ter acesso a planilhas... é algo que deixa a gente muito preocupado. Ô Nelson Kobayashi, as investigações da Polícia Federal apontam que haveria um desvio de recursos de dinheiro público que seriam voltados ou deveriam ser voltados para ações sociais, mas que seriam encaminhados para redutos eleitorais para favorecer as eleições e a manutenção dessas pessoas no poder. O que isso pode indicar, principalmente agora com essa quebra autorizada de todos os dados do governador do Rio de Janeiro? Bom, do ponto de vista eleitoral, isso pode gerar cassação, no final das contas, né? Porque é um abuso do poder político, no caso, né? E econômico também. Porque você está usando a máquina em seu favor eleitoralmente, não necessariamente do ponto de vista da necessidade e, infelizmente, com projetos sociais, né? Ou seja, quando a gente está falando de dinheiro que deveria ser para o básico de alguém, para ajudar quem está precisando, quem está em situação de vulnerabilidade... Infelizmente, essas pessoas estão sendo objeto de um interesse pessoal e não propriamente do interesse público e numa situação calamitosa que já se encontra no Rio de Janeiro. Principalmente em relação à segurança pública, a gente já sabe disso, o Rio de Janeiro está se tornando um sinônimo desse problema a nível nacional. Toda semana a gente repercute algum caso muito grande lá de violência, de tráfico, de milícia, de facção, mas também em todas as outras áreas. O Rio de Janeiro tem um problema de segurança pública, mas tem muitos outros em relação à saúde, em relação à educação, em relação às questões urbanas, enfim, tantos outros problemas que assolam o Rio de Janeiro e que vem mais um governador envolvido em uma investigação criminal. Isso tem se tornado uma tradição no Rio de Janeiro, infelizmente, como já disse o Dávila. Agora, exatamente, né? Isso que o Dávila levantou e que até chama a nossa atenção é a normalização da corrupção e desse equipamento, né, político que traz retorno só para quem está no poder e não para a população em si do Rio de Janeiro. Isso entristece, né, Gustavo Segré, porque é a gente pensar, mais um agora pode ser cassado, mais um agora pode ser preso. Normal no Rio de Janeiro. Mas não é só no Rio de Janeiro, acontece no Brasil todo, no mundo todo. Para mim, teria que levantar a pena por casos de corrupção. Teria que ser muito mais rígida, porque quando temos um político que está roubando, está tirando dinheiro que deveria ir para outra questão. E aí é fazer contas. Quantas coisas poderiam ser feitas em moradia social, melhoramento da vida, melhoramento da saúde, da educação, da forma de viver. Quantas vezes falamos aqui dos milhões de brasileiros que não têm água potável, que não têm esgoto, e isso é dinheiro que poderia ser útil, deveria ser utilizado para isso. Então não é apenas nos conformarmos. O problema qual é? Quantos políticos continuam presos por corrupção? Pois é. E aí vem o grilho. Cri,
A maioria conseguiu reverter de alguma forma, ou pelo menos ou está na casa. Verdade, Bom, nós temos, inclusive, o próprio ex-governador do Rio de Janeiro. Mais de 100 anos de sentença, onde que está? Na casa dele. Mas eu acho que tem uma coisa importante que agrava no Rio de Janeiro, que é a história do crime organizado. Ou seja, a história do crime organizado aparelhando cada vez mais a política. Isso é muito sério. E ele precisa da política também para sobreviver e fazer a sua manutenção de poder, né? Exatamente. E olha, eu falo isso com tristeza, porque você vê qual é o real impacto do crime organizado entrando no poder. É isso que acontece. Fica todo mundo ali, é membro de uma facção. E olha, isso acontece em todos os lugares. Um outro exemplo aqui no estado de São Paulo, o Nelson Kobayashi conhece bem o que aconteceu, foi o Guarujá. O Guarujá, durante muito tempo, o crime organizado tomou conta da prefeitura, praticamente elegia boa parte dos vereadores na Câmara, e aquilo era um desastre. E exatamente do outro lado do canal está Santos, que é uma cidade super bem governada. Então mostra essa influência nefasta do crime organizado aparelhando a política do país. E, infelizmente, o Rio de Janeiro é um quadro terrível nesse sentido. Pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço a vocês hoje pelo debate, pela companhia.